Maestro, quantos membros tem uma orquestra? Oi, Vinícius, a sua pergunta é de quantidade, né? Não de qualidade. Quantas pessoas tem numa orquestra? Quantos músicos tocam numa orquestra? Depende, viu, Vinícius? Se você tem uma chamada orquestra de câmara, portanto, ela é um pouquinho menor, porque a palavra vem da Câmara do Rei. É uma sala, orquestra pequena. E depois, se você tem uma orquestra de cordas, você tem uma orquestra só feita por instrumentos de corda. Se você tem uma orquestra sinfônica, você já tem um número muito maior de gente. Mas eu diria, para te dar uma ideia aproximada, que um grupo aí de umas 10, 15 pessoas tocando juntos, se forem os instrumentos mais tradicionais da orquestra, já pode ser chamado de uma orquestra de câmara. Menos que isso, 3, 4 músicos, não dá para chamar de orquestra. Então a gente chama, se forem 4, é um quarteto, por exemplo. Quarteto de cordas, quer dizer, são 4 músicos de corda. Ou um quarteto de sopros, um quinteto de sopros, um sexteto de metais, e vai crescendo. E se de repente você tem um grupo, como eu disse, mais de 10 pessoas, 12, 15, já dá para chamar uma pequena orquestra de cordas, uma pequena orquestra de sopros e assim por diante. Até quando? Bom, não tem muito limite, mas a gente diz que uma orquestra sinfônica que tem todos os instrumentos, se tiver aí uns 60 músicos mais ou menos, já é chamado uma orquestra sinfônica clássica. Se dá esse nome porque a gente pensa no período do classicismo, do século XVIII, mais ou menos, onde então a orquestra tinha mais ou menos um tamanho por aí de 40, 50, 60 músicos. A gente ainda usa essa terminologia, uma orquestra sinfônica clássica. E uma grande sinfônica é uma orquestra de 120, 110, 130 músicos. Então, não é um número exato para ser chamado de orquestra, mas dá para entender? É mais ou menos isso. Grupos, a gente usa uma terminologia para deixar claro mais ou menos como é que o grupo é constituído. Espero ter respondido a sua pergunta.